Olá, pessoal, eu sou a professora Lázara Alzira. Nós vamos trabalhar hoje a Revolução Industrial nessa nossa 20ª semana e temos como habilidades compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização, identificar o papel das inovações técnicas e tecnológicas na mudança do sistema capitalista. Temos também como eixo temático relações políticas, religiosas, culturais, econômicas no mundo moderno e contemporâneo, ok? Então, vamos lá, dando sequência aí à nossa Revolução Industrial, ok? Então, desde o fim da Idade Média, parte significativa da população se dirige às cidades devido aos cercamentos dos campos, tá? Eram os chamados enclosures ou cercamentos. Esses cercamentos estava acontecendo nessa época, neste momento, uma crescente ação de privatização de terras, que antes eram comuns na Europa para todos os camponeses. Os poderosos senhores, eles mandavam fazer cercas e cercavam estes locais que eram os chamados enclosures. A paisagem inglesa, que antes era conhecida por ser linda e aberta a todos, agora passou a ter a sua exploração nos campos fechados. Levou a crescente desigualdade e aí essa crescente desigualdade social, como bem falou Rousseau, quando escreveu que a origem da desigualdade social está nas cercas. Ele escreveu um livro falando da origem da desigualdade entre os homens. E aí ele mostra que a cerca é exatamente a origem dessa desigualdade. Porque esta cerca, ela vai separar os que têm dinheiro daqueles que não têm. Então, os que têm dinheiro cercam e aí eles têm comida para os seus animais, enquanto que os camponeses não tinham, né? E aí eles vão sofrer muito com isso, ok? Então, isso levou os camponeses ingleses a uma única maneira de sobrevivência, que eram aí as fábricas, tá? Então, nós vamos ter a primeira revolução industrial, que foi gerada pela Revolução Comercial, que ocorreu na Europa entre o século XV e o século XVIII. Foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização começou, e por isso a Revolução Industrial Inglesa foi chamada de pioneira. Vários fatores explicam, ok? O porquê da Inglaterra. Por exemplo, ela possuía capital, estabilidade política, equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria, além também de ter colônias na África e na Ásia que garantiam para ela o fornecimento de matéria-prima, como, por exemplo, mão de obra barata. E aí, a expansão do comércio internacional e o aumento da riqueza permitiam o financiamento do progresso técnico e também a instalação de indústrias, certinho? Então, a primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra por volta de 1750 e logo alcançou a França, a Bélgica e, posteriormente, a Itália, a Alemanha, a Rússia, Japão, também Estados Unidos. A burguesia europeia, ela fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção na criação de máquinas para a indústria. Então, a principal manufatura neste momento era a tecelagem de lã, mas foi também na produção dos tecidos de algodão que começou o processo de mecanização, isto é, da passagem da manufatura para o sistema fabril.
A matéria-prima vinha das colônias. Cerca de 90% dos tecidos ingleses de algodão eram vendidos no exterior, o que teve papel determinante na arrancada industrial. Ok? Então, a mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, para os transportes, para a agricultura e para outros setores da economia. Diversos inventos revolucionaram as técnicas de produção e alteraram o sistema de poder econômico. A grande fonte de riqueza deslocou-se da atividade comercial para a atividade industrial. Quem desenvolvesse a capacidade de produzir mercadorias passaria a ter uma liderança econômica no mundo. E foi isso o que aconteceu com a Inglaterra, sendo o primeiro país a se industrializar utilizando a máquina na produção. Bom, e que máquinas foram essas, né? Então, eu tenho algumas aqui para vocês, como, por exemplo, a máquina de fiar, que transforma os fios, as fibras têxteis de algodão, seda, lã, para o fabrico de tecidos. Esta invenção revolucionou a técnica de produção, transformando a Inglaterra no maior produtor de fios para tecidos. Essa invenção substituiu a roça, um dos mais simples e antigos instrumentos de fiar, ok? Eu disse roça, mas roca, ok? E também nós tivemos neste momento o tear mecânico, inventado em 1785, em substituição ao tear manual. Aumentou de forma considerável a produção de tecidos, colocando a Inglaterra na liderança mundial da época. Também tivemos a máquina a vapor, cujo uso na indústria de tecido, nas usinas de carvão mineral, industrialização do ferro, nas embarcações, navios a vapor, estrada de ferro, locomotiva a vapor, entre outras, representou uma revolução no transporte de passageiros de carga, tá? Então, nós temos uma imagem aí para você de uma dessas máquinas, certinho? E aí, veja só, um filme, eu deixei aqui para vocês um link do filme que se chama Germinal. Este filme, ele mostra muito a representação desta primeira revolução industrial lá na Inglaterra. A Inglaterra passou assim de manufatura para maquinofatura, tá? Então, o filme, ele vem mostrando tudo isso para nós. Esse Germinal é de Émile Zola, tem também o livro, né, para quem preferir ler o livro, tá? Inclusive, este livro já foi tema de redação do vestibular em anos passados, ok? Bom, então, vejamos. A Inglaterra, ela passa, então, como eu disse, de manufatura para maquinofatura, produzia e vendia seus produtos industriais em todo o mundo, graças, entre outros fatores, à expansão do sistema colonial, ok? Desta forma, o século XVIII, o país tornou-se a maior nação capitalista do mundo, sendo Londres a capital financeira internacional. Este momento representou uma verdadeira revolução no modo de produzir mercadorias em tempo bastante menor. Então, o trabalho começa a ser o trabalho em série, tá? Chamamos, então, de Revolução Industrial este processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal para o sistema fabril, certinho? Bom, é muito legal estudar este momento, né? Ver aí o advento da produção em larga escala, sendo mecanizada. Então,
transformação, levando o país a se transformar, ok? Logo, então, verificou-se que se obtinha maior produtividade e aumento nos lucros quando se empregavam máquinas em grande escala. Olha só, o longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poder econômico e político. Não só o país em si, mas as pessoas, não é? Porque quando se percebem aí a origem da desigualdade entre os homens, então vai selecionar. É um momento onde ricos estão de um lado, pobres estão de um outro lado. Então, afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matéria-prima. Então, aqueles que eram colônia, né, eram aí fornecedores de matéria-prima, de produtos agrícolas para os países industrializados, de mão de obra barata, como nós já falamos, tá? Então, essas diferenças marcam até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Uma das maneiras de medir se um país é avançado, por exemplo, é avaliar o quanto ele é industrializado, ok? Bom, então, com isso, nós vamos ver que a baixa da remuneração, né, e as condições de trabalho, de vida subhumana, operários acabavam se organizando, tá? Como eu tinha mostrado aqui para vocês, né, essa baixa na remuneração. Então, esses operários acabam se organizando e vai haver o surgimento do primeiro sindicato. Lá no filme, por exemplo, no Germinal, vai mostrar para vocês essa função do sindicato, como ele nasce, qual é a ideia de que um sindicato deveria trabalhar, né, para dar todo o apoio ali para o trabalhador, mas, no fundo, nós vamos perceber também que há uma distorção nesses interesses e em determinados momentos nós vamos perceber que eles acabam ficando do lado daqueles que têm mais dinheiro para investir. Bom, deixa isso para lá, vamos falar da mecanização que se estendeu no setor têxtil para metalurgia, transporte, agricultura, pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive o setor cultural. Então, era aí o início de uma nova época onde a política, a ideologia, a cultura gravitavam entre os dois polos, a burguesia industrial financeira e também o proletariado, tá? Bom, então esta é a primeira revolução industrial, né? A nossa proposta de trabalho para hoje. Mas eu deixei aqui para vocês assim, para vocês ficarem com um gostinho, né? Que logo, logo nós estudaremos a segunda revolução industrial, que a partir do século XIX, período conhecido como fase da livre concorrência, fica para trás e o capitalismo se torna cada vez menos competitivo e mais monopolista. Empresas ou países monopolizavam o comércio, era a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, marcada então pela chamada segunda revolução industrial. E depois ainda tivemos uma terceira revolução industrial, o ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia, a fase em que nós estamos vivendo. Teve início lá no século XX, século passado, né, por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Este permitiu o desenvolvimento da informática e a automação das indústrias. Deste modo,
as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. O trabalhador intervinha como supervisor ou em apenas algumas etapas desta produção, tá? Bom, mas este é um assunto que nós veremos mais tarde. Como vocês viram, tá? Este é um tema que poderá ser abordado com certeza. A primeira revolução industrial poderá ser abordado, portanto, vocês estudem, devem estar preparados para relacionar os assuntos em si, identificar o papel das inovações técnicas, tá? E tecnológicas inerentes às mudanças do sistema capitalista, ok? Muito obrigada por hoje, até mais e coragem, um passo de cada vez. Tchau, tchau!